Bom dia, aliás, boa noite. Suponho que me estão todos a ouvir, não é assim? Ótimo. Sim, boa noite. Fantástico. Queria aproveitar para os cumprimentar a todos. Dou início à sessão. Será a última desta legislatura e queria comunicar que deram entrada 4 votos para o período antes da ordem do dia. Queria que desligassem os microfones, por favor. Muito obrigado. Antes de mais, eu queria perguntar só à Manuela, nossa estimada funcionária, por favor, se me informa se há atas para aprovar. Sim, de 28 de junho. Muito bem. Eu começava então por colocar à votação esta ata. Pergunto se alguém se abstém, alguém vota contra. A ata está aprovada por unanimidade. Presidente, Faz favor de dizer. pedia só se posso aqui fazer uma chamada, porque faltam-me aqui algumas presenças. Então faça o favor. A senhora deputada Andréa Tavares está presente? O senhor presidente da Junta de Avidos e Lagoa, António Gomes, está presente? O senhor presidente da Junta de Esmeriz e Cabeçudos, Armindo Mourão, está presente? A senhora deputada Cecília Martins, o CDS, está presente? Sim, estou presente. O presidente da Junta de Lousado, Fernando Silva, está presente? Sim, estou presente. Muito obrigado. O deputado Jorge Paulo Oliveira, está presente? Sr. Presidente, estou presente e estou inscrito. A minha participação, a minha presença está registada. Deve ser dos primeiros até. Obrigado. Muito obrigado. A senhora Presidente da Junta de Vilarinho, José de Costa, está presente? Está presente, que já vi, sim. Sim. Sim, já vi. Sr. Presidente da Junta de Vermunho, está presente? Estou sim. Obrigado. Sr. Presidente da Junta de Gondifelos, Cavalões e Otis, está presente? Por último, o Sr. Presidente da Junta de Bairro, Rui Alves, está presente? E o Sr. Presidente da Junta de Seide, Tomás Sousa, está presente? É só. Muito obrigado. Presidente, é só, está bem? Obrigado. Obrigado, Dr. Luís. Informo que deram entrada 4 documentos para o projeto de ordem do dia. Pelo PSD, 2 votos, um de congratulação de pesar. O primeiro relacionado com a loja do cidadão, o segundo pela morte do Dr. Jorge Sampaio, e 2 documentos do PS, um pesar também pela morte do Dr. Jorge Sampaio e um louvor relativo ao Serviço Nacional de Saúde. E eu dou a palavra a quem pretenda do PSD para apresentar os seus votos. Sr. Presidente, muito boa noite. Boa noite. Gostaria de fazer só uma pequena intervenção para dizer o seguinte. Nós tivemos conhecimento que o Partido Socialista apresentou o voto de pesar também pelo falecimento do ex-presidente da República, Jorge Sampaio. Nós não temos qualquer problema em fundir o nosso voto, pelo que apresentaríamos, se o Partido Socialista o entender, um voto conjunto. Sr. Presidente, não sei se me permite. Sr. Presidente? Eu gostaria de falar, mas se não dessa altura... Tem a palavra. Obrigado. Mudo.
Peço Obrigado, Sr. Presidente. É assim, nós não temos nenhum problema em fundir e temos todo o prazer, e dada a situação, em fundir o nosso voto com o do PSD. Pedia ao líder do PSD, neste caso, que pudéssemos ser nós a apresentar a leitura do voto, visto uma questão institucional, como era militante do Partido Socialista, mas logicamente que fundiremos o nosso voto sem entender, não há problema nenhum nesse sentido. Muito bem. Dr. Álvaro Oliveira, tem a palavra, por favor. Se me permite, Sr. Presidente, não tenho qualquer problema em fazê-lo. Muito obrigado. Obrigado. Sendo assim, guardaríamos o voto relativo ao Dr. Jorge Sampaio para a fase seguinte, à apresentação do voto da Loja do Cidadão pelo PSD, ficaria por aí, e depois o Partido Socialista, o Grupo Municipal do Partido Socialista, apresentaria o voto pesado do Dr. Jorge Sampaio, fundido, e o voto de louvor relativo ao SNS. Sr. Dr. Álvaro Oliveira, ou quem queira do PSD para apresentar o voto relativo à Loja do Cidadão. Seria eu, Sr. Presidente. Jorge Paulo Oliveira. Posso? Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado. No passado dia 26 de julho, abriu ao público a Loja de Cidadão de Famalicão, uma das maiores do país, reunindo no mesmo espaço os serviços de registro civil, de registro comercial e automóvel, finanças e delegação local da Segurança Social. Mas, se hoje estamos na primeira divisão no que concerne à disponibilização daqueles serviços da tutela do Estado Central, colocando-se inclusivamente um ponto final no terceiro mundismo que caracterizava as condições de trabalho dos funcionários e do atendimento ao público de alguns desses serviços, muito concretamente da Conservatória do Registro Civil, isso deve-se à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. Protocolada a sua instalação desde julho de 2015, a Câmara Municipal cumpriu com todas as obrigações decorrentes do acordo celebrado com a Agência para a Modernização Administrativa, instituto público diretamente dependente do Governo. Encontrou o espaço, elaborou os projetos de adaptação e suportou, desde o final daquele ano, o custo do seu arrendamento em montante superior a 3.000 euros mensais. Apesar de todo este circunstancialismo, o novo governo, saído das eleições legislativas de 2015, remeteu, inexplicavelmente, a Loja de Cidadão de Famalicão para um terceiro plano na nova calendarização para a implantação destas estruturas em todo o país. A sua instalação ficará prevista para 2018-2019. O governo, porém, falhou com o seu próprio calendário e com a sua palavra aos famalicenses, pois o ano 2019 chegaria ao fim sem que houvesse a nova loja do cidadão. A solução encontrada foi aquela que todos conhecemos. Na Câmara Municipal teve de se chegar à frente, suportando mais de 80% do valor da obra, sendo o restante 20% custeados por fundos comunitários. Ou seja, os cofres do município acabaram por suportar a maior fatia de uma estrutura que alberga serviços do Estado Central, sem que o Governo tenha despendido um cêntimo do Orçamento de Estado, o que torna ainda mais injusto quando outras lojas de cidadão foram pagas sem qualquer esforço municipal ou muito longe deste percentual. Foi exposto à Assembleia Municipal, delibera aprovar um voto de congratulação à Câmara Municipal pela persistência, constância e perseverança demonstrada, bem como pelo seu investimento atípico, fatores que tornaram possível que a Loja do Cidadão de Vila Nova de Famalicão tivesse o desfecho feliz que todos os famalicenses ambicionaram nos últimos anos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Agora então pelo Partido Socialista para apresentar todos os restantes votos, quem pretende usar a palavra, faça o favor. Sr. Presidente, serei eu a apresentar... Luís Ministro, tem a palavra. Obrigado. Voto de louvor. O Serviço Nacional de Saúde fez 42 anos no passado dia 15 de setembro. A grande reforma do SNS, idealizada por António Arnaud, garantiu o acesso a cuidados de saúde de forma geral, universal e gratuita pela primeira vez em Portugal. Num tempo em que o SNS foi de forma intensa posta à prova, deu sinais claros de resiliência, de força e de estar à altura do desafio. Contudo, deu também a conhecer os riscos e as necessidades com que todos nos deparamos, por forma a assegurar o futuro desta grande conquista de Portugal. O envelhecimento populacional, com múltiplas doenças crónicas associadas, o aumento das expectativas dos cidadãos num contexto económico difícil, o desafio das doenças infecciosas e da saúde mental são apenas alguns exemplos. O SNS é, assim e ainda, um projeto inacabado que exige de todos um compromisso para a sua contínua efetivação. Mas, acima de todas as dificuldades, é tempo de comemorarmos e enaltecermos este projeto de cidadania e de progresso do nosso país. Podemos orgulhosamente acompanhar António Arnaud
quando referiu que o SNS melhorou a qualidade de vida, a justiça social, a confiança e a dignidade dos portugueses. Mas ainda mais quando nos alertou que todo o fruto é vontade da semente. Voto de pesar. Há poucos dias deixou de brilhar sobre nós a luz de Jorge Fernando Branco de Sampaio. Queda-nos, porém, o seu legado político e social, um exemplo de vida e atividade política que nos deve guiar a todos. Longe de qualquer ímpeto partidário ou revivalista, apresentamos este voto e público louvor a quem dele é manifestamente merecedor. Jorge Sampaio era um político diferente, quando essa diferença deveria ser normal. Era um político afável, de uma bondade e decência inatas. Um político que se emocionava, quando isso parecia proibido ou tido como sinal de fraqueza. Solidário, preocupado com os outros. Alguém preocupado em agir e em respeitar, principalmente os seus adversários políticos. Um político que quebrou barreiras e tabus ideológicos, nomeadamente a nível autárquico, e que soube fazer do diálogo e da convergência as suas maiores armas. Um homem que marcou Portugal e os portugueses. E da homenagem dos filhos Vera e André, partilhamos a nossa. Era um homem bom, atento e disponível, cultivava a amizade e a camaradagem, sabia que na vida e na política nada se pode fazer sozinho. Foi popular sem ser populista. Foi sempre próximo sem nunca banalizar a proximidade. Foi amado sem gostar de ser venerado. Foi carinhoso, emotivo, atento, próximo e disponível. Sabia ouvir e sabia decidir. Valorizava a convergência, mas também os momentos de divergência. Foi um homem bom. Pelo exposto, o Grupo Municipal do PS propõe este voto de pesar, endereçando à família as mais sinceras e sentidas condolências por tão grande. Obrigado, Sr. Deputado Luís Muniz. Neste momento não registramos inscrições. Aliás, eu vejo aqui 2 nomes que foram inscritos, que não percebi se a título de chamada ou de inscrições: André Travares, do Grupo Parlamentar do PSD, e Márcia Nunes. Pede a palavra. Chamada, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Daniel Sampaio. É chamada, muito bem. O Sr. Deputado Daniel Sampaio tem a palavra. Saúdo todos os presentes nesta realização da Assembleia Municipal, a última, e vou fazer uma apreciação muito rápida sobre os votos em apreço e a posição da CDU. Relativamente ao voto de pesar pelo falecimento de Jorge Sampaio, a CDU, para além de subscrever os votos apresentados quer pelo PSD, quer pelo PS, sublinha de modo particular a grande coragem de Jorge Sampaio, enquanto homem de causas, que teve o mérito de abrir os caminhos de Abril, defendendo empenhadamente cidadãos antifascistas, acusados do crime de serem resistentes ao regime, lutando pela liberdade e pela democracia. Não esqueceremos a sua gesta. Relativamente ao voto de congratulação pelos 42 anos de SNS, a CDU subscreve e vota favoravelmente este voto, apresentado pelo PS, saudando quantos os, pelo seu dedicado contributo, tornam possível a realidade pura e animadora de que o SNS é um dos esteios da nossa democracia e se tornará ainda melhor no futuro imediato. Relativamente ao voto de congratulação da Loja do Cidadão, apresentado pelo PSD, independentemente de todas as vantagens ou desvantagens que nos traga a Loja do Cidadão, sobre as quais o voto de congratulação apresentado pelo grupo do PSD pouco fala, a CDU lamenta, pelo facto de estarmos em campanha eleitoral, que em nome da decência política, o proponente não tenha sentido qualquer comedimento ético político, antes e condenavelmente aproveita este momento de devida contenção eleitoral para apresentar o presente voto de congratulação, cujo conteúdo é abundante em propaganda e que, por este facto, a CDU não aprovará. Votará na abstenção. Obrigado.
Muito obrigado. Neste momento não temos mais inscrições. Sr. Presidente, eu gostaria de tomar a palavra, se fosse Sr. possível. Deputado, tem a palavra, Sr. Deputado Álvaro Oliveira. Muito boa noite. E então é o seguinte, em relação ao nosso voto que apresentamos, o voto de pesar pelo falecimento de Jorge Sampaio, naturalmente que o entendemos como um voto conjunto e com o texto fundido, tal como nós propusemos. Não vamos aqui discutir sequer inclinações políticas ou outras, até porque o Presidente Jorge Sampaio merece o respeito de todos. Quanto ao voto que apresentamos e à posição da CDU, eu gostaria de dizer o seguinte. O PSD e este Executivo Municipal nunca se coibirá de afirmar perante todos os famalicenses aquilo que conseguiu, mesmo contra a vontade deste governo. E esta luta da Loja do Cidadão é algo que nós nos podemos orgulhar. Independentemente da posição de cada um dos partidos, não aceitamos, nem no foro moral, nem no foro político, qualquer insinuação de aproveitamento eleitoral em relação a esta questão. Relembro os seus deputados da luta que tivemos durante estes anos contra o governo, contra a vontade de quem que Famalicão não tivesse a Loja de Cidadão. É, portanto, para nós, para o PSD, para o grupo parlamentar do PSD, para a nossa coligação e para o nosso Executivo, um motivo enorme de orgulho de servirmos uma vez mais os famalicenses. E com isto não estamos a fazer propaganda. Estamos a relatar factos concretos que podem custar muito a quem não os quer admitir. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Oliveira. Não restamos mais inscrições. É assim. Vamos então votar. Eu pedi a palavra, Sr. Presidente. Muito bem. Está aqui repetida então uma segunda palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado. Sr. Deputado Álvaro Oliveira, não quero aqui iniciar nenhum debate pessoalizado relativamente àquilo que é por direito, que é por direito apresentado pelo PSD. A verdade é uma. Pode, como o senhor diz, a intenção não ser panfletária, mas a verdade é que qualquer um compreende que, dado este momento, independentemente das razões que possam ter para invocar e criticar as posições do governo, não é disso que a CDU está a falar. O que a CDU pretende é situar no tempo e no contexto aquilo que é um voto que não estamos a retirar, não pretendemos retirar-lhe nenhuma acuidade, mas na verdade não se coaduna com o processo que está em curso e que, obviamente, para um bom entendedor ou mediano entendedor, o vosso voto, o que apresenta ali é um conjunto de louvores ao exercício da Câmara e às diligências da Câmara que, repito, não classifico de boas ou más. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não restamos mais intervenções, vamos então votar. Quanto ao voto apresentado pelo PSD relativo à Loja do Cidadão, como vota o Grupo Municipal do PSD? Vota a favor, Sr. Presidente. Por favor. Só um momento, por favor, Sr. Deputado. Se me permite só aqui uma pausinha. Favor, contra. Abstenção. Ok. Partido Socialista. Abstenção, Sr. Presidente. CDS. CDS vota a favor, Presidente. Bloco de Esquerda. Abstém-se. CDU. Abstenção. Algum Sr. Presidente Junta vota diferentemente do voto a favor? Não, Sr. Presidente. Sendo assim, este voto é aprovado com os votos a favor dos grupos municipais do PSD, CDS, todos os seus presidentes junta, e as abstenções do PS, Bloco de Esquerda e CDU.
Vamos votar. Sr. Presidente, desculpe lá, é só para declarar, informar que o Partido Socialista irá apresentar a declaração de voto por escrito desta votação. Muito obrigado, Sr. Deputado. Votamos agora o documento fundido pelo pesar em relação à morte de Jorge Sampaio. Eu pergunto, basicamente, se há alguém que vote diferentemente do voto a favor. Sendo assim, vai aprovado por unanimidade. Votamos o voto de louvor sobre o SNS apresentado pelo Partido Socialista, PSD. Voto a favor, Sr. Presidente. PS. A favor. CDS. CDS vota a favor, Sr. Presidente. Bloco de Esquerda. A favor. CDU. A favor. Algum Sr. Presidente junto a volta diferentemente vota a favor? Não, Sr. Presidente. Muito obrigado a todos. Aprovado por unanimidade. Vamos entrar agora no período de ordem do dia, sendo que eu gostaria de pedir aos senhores deputados, como tem sucedido já noutras ocasiões, relativamente às ordens de trabalho, quando se repetem pontos, independentemente do tempo, que obviamente é somado, e das votações que são separadas, eu ia-lhes pedir para agregar. Sr. Presidente, desculpe lá, desculpe interrompê-lo. Não se faz um minuto de silêncio, como é normal, um voto pesar, apesar de ser online? Não foi pedido, Não tanto quanto, mas com certeza, eu acho, se o Sr. Deputado o solicita, assim faremos. Vamos então guardar, talvez no final da sessão, parece-lhe bem, ou prefere agora, Sr. Deputado? Sr. Presidente, como entender, para mim é exatamente igual. Se calhar ficava melhor fazermos já, não é? No final vamos fazer então, vamos guardar um minuto de silêncio. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Muito bem. Senhores deputados, entramos agora então no período de ordem de trabalhos. Eu ia-lhes pedir, como há pouco iniciara, que agregássemos do ponto 2 ao ponto 16, por se tratarem sempre de casos relacionados com apoio financeiro e compromissos plurianuais, e dos pontos 21 ao ponto 32, por se tratar, em todos os casos, de regulamentos a aprovar. Discutiríamos ponto a ponto, do ponto, enfim, todos os outros, discutiríamos ponto a ponto. Os deputados concordam? Muito bem, Sr. Presidente. Ótimo. Vamos então ouvir o Sr. Presidente de Câmaras, assim o entender. Sr. Presidente, eu só tinha aqui uma pequena dúvida. Faz favor, Sr. Deputado. É que na agregação de pontos eu receio que, tendo intervenções, possa exceder o tempo concedido a cada ponto, uma vez que também estará agregado, digamos, num só tempo todas as petições. Sr. Deputado, vamos cá ver, nós temos, eu suponho, muito tempo para discutir cada um destes pontos. O Sr. Deputado vai falando, estou convencido que o somatório de todo esse tempo dará margem mais do que suficiente para usar a palavra, quer dizer, só se houver algum absurdo excesso é que eu interromperei o Sr. Deputado. Portanto, está bem? Obrigado. Muito obrigado, eu. Pedi ao Sr. Presidente de Câmara, então, se assim pretender, que preste as informações sobre a atividade da autarquia. Ponto 1, grelha D. Bom, boa noite, só para saudar o Sr. Presidente da Mesa, os Srs. Secretários, as Senhoras e Senhores eleitos à Assembleia Municipal, os Senhores e as Senhoras Presidentes da Junta e quem assiste a esta reunião, e dizer a todos que, obviamente, estou disponível para responder às questões que entendam para bem colocarmos sobre este ponto de ordem de trabalhos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Dr. Paulo Cunha, Presidente de Câmara ainda de Vila Nova de Famalicão. Senhores deputados, neste momento eu tenho um pedido de inscrição do Sr. Deputado Daniel Sampaio, é verdade? Sim, Sr. Presidente. Tem a palavra e depois tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Cunha. Por esta ordem, façam um favor. Sr. Presidente da Câmara,
Li atentamente as suas informações, mas não encontrei o assunto que motiva as preocupações da CDU no que se refere à habitação e que passo a descrever. Já todos percebemos que Famalicão se tem tornado palco da especulação imobiliária, fruto do aumento da procura de habitação no nosso concelho, situação que ameaça a estabilidade do custo da habitação, compra e arrendamento, o que preocupa séria. Eu pedia que desligassem os microfones, que não está usada a palavra, por favor. O que preocupa seriamente atuais e potenciais novos moradores que temem perder condições de acesso à habitação no nosso município. Sendo positivo o crescimento do número de pessoas que pretendem fixar-se em Famalicão, já não é aceitável que seja o maior poder de compra a determinar essa possibilidade em detrimento dos famalicenses. Tampouco é aceitável que este desenfreado negócio venha a determinar qualquer alteração das rendas atuais pagas pelas famílias. Sabendo-se que as políticas de habitação não devem resumir-se a possibilitar esse direito aos mais carenciados, esse direito também deve ser assegurado quando, em situações de abuso de mercado, as pessoas veem agravar-se as condições de habitação digna a preços compatíveis com o seu poder de compra. Neste sentido, Sr. Presidente, que medidas tem a Câmara tomado ou pensa tomar, de forma a intervir como moderador nesta complexa teia que ameaça o interesse das pessoas e das famílias, considerando que a malha social em Famalicão é composta, sobretudo, por trabalhadores que oferem baixos salários e que precisam de morar em Famalicão, local onde se situam as fábricas onde prestam trabalho. A CDU não descansará enquanto este problema não for devidamente assumido e tratado pelo município, pelo que voltaremos brevemente ao assunto, antecipadamente agradecendo os esclarecimentos que possa eventualmente trazer a este assunto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pinto, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Estamos aqui na última sessão da Assembleia Municipal deste mandato. Infelizmente, uma sessão que não é presencial. O Partido Socialista entendia que havia todas as condições para o fazer presencial, até pelo facto de ser a última, achamos que era adequado. Houve partidos que não entenderam assim, respeitamos. Uma Assembleia muito longa, que eu honestamente já nisto há muitos anos não tenho memória de tantos pontos e tão curto, com uma proximidade tão grande relativamente às eleições. Parece realmente que esta maioria quer arrumar a casa. Sr. Presidente da Câmara, o Executivo, neste caso o Sr. Presidente é o porta-voz e tenho de dirigir a Vossa Excelência. Havia muitos assuntos que eu podia trazer aqui, mas vou-me dedicar só um muito rápido. Tem a ver com um terreno localizado em Fradelos, segundo sei, dominado por Bolsa da Gandra. Este terreno que foi cedido à Câmara Municipal no âmbito para fazer parte do projeto das pateiras do AVE, foi cedido à Câmara por um valor de cerca de 414 mil euros. Portanto, relativamente à legalidade desta cedência, nada a registrar. Agora, estranhamos que este terreno foi cedido por uma empresa do qual um dos sócios é o antigo Presidente da Junta de Fradelos, o Sr. Avelino Reis, e que o mesmo adquiriu este terreno uns meses antes por cerca de 200 mil euros. Portanto, e como diz o povo, a mulher de César não basta ser séria, também é preciso parecê-lo. E por muito que convenhamos, quando o antigo Presidente da Junta de Freguesia do PSD adquire um terreno por 200 mil euros e passado meia dúzia de meses cede à Câmara por mais do dobro desse valor, causa alguma estranheza. Aliás, por um valor de metro quadrado, segundo alguns experts no assunto, bastante elevado. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente se não entende que possa haver aqui uma estranheza neste negócio e quem é que avaliou o valor do terreno, visto, como dizem, ser um valor altamente elevado relativamente ao terreno em causa. Obrigado, Sr. Presidente. Eu que agradeço, Sr. Deputado. Vou aqui novamente ao bate-papo, só ver se, entretanto, temos mais algum pedido de inscrição. Eu depois, Sr. Deputado Paulo Pinto, não registrei mais nenhum nome, mas se alguém pretender inscrever-se agora, que o faça, por favor. De outra forma, dou a palavra ao Sr. Paulo Cunha. Sr. Presidente de Câmara, tem a palavra, querido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo pelas questões que foram colocadas pelo deputado Daniel Sampaio. Ao Sr. Deputado, eu peço que compreendo, não tenho alguma dificuldade em falar sobre o futuro, porque estamos, como é sabido, num contexto de campanha eleitoral. Esta Assembleia está-se a realizar porque é
regulamentar e tem que acontecer neste contexto, mas a Câmara Municipal tem em curso o que nós chamamos uma estratégia local de habitação, que está a ser elaborada em função daquilo que é a avaliação dos serviços de habitação do município e que resulta da auscultação de múltiplas entidades no Conselho e, acima de tudo, da avaliação de necessidades, que passará por vários caminhos, mas eu peço que compreenda que eu não vou antecipar esses caminhos porque não seria eu a defini-los. Eu tenho uma noção muito exata daquilo que é a minha intervenção enquanto Presidente de Câmara e peço que compreenda que, em circunstância alguma, irei extravasar aquilo que é o âmbito temporal da minha função. Devo só relembrar-lhe o seguinte: há N procedimentos em curso nos serviços de urbanismo que nos fazem antecipar que nos próximos 2, 3 anos Famalicão terá muitas centenas de novos fogos no concelho. Muitas centenas de novos fogos construídos, obviamente por particulares que têm os seus processos de construção, não só na cidade, como em múltiplas freguesias do concelho de Famalicão. Portanto, o que nos faz antecipar que a iniciativa privada, que está em curso, trará para o mercado um aumento muito significativo de fogos, admitindo que as regras do mercado funcionem. Isso pode significar uma redução do custo da habitação, quer ao nível da compra, quer ao nível do arrendamento. Os mecanismos de regulação, como deve compreender, são mecanismos nacionais. A Câmara Municipal não define os impostos, nem outras taxas que são aplicadas a nível nacional e, portanto, se o IRS que os nichos pagam pelas rendas que recebem os inquilinos é alto ou é baixo, não é a Câmara Municipal que o define como sabe. Portanto, há aqui medidas nacionais de que não se tem falado, mas eu também não queria, neste contexto, falar, só apenas, repito, estar a extravasar o âmbito da minha função. Devo lembrar-lhe o seguinte, e isso é presente e passado. Nós temos em Famalicão um projeto chamado Casa Feliz, que tem sido, porventura, desconhecido a alguns eleitos locais, mas apoiámos muitas centenas de obras em fogos, muitas centenas de obras em fogos, o que significa que demos condições de habitabilidade a frações que de outra forma não teriam. Se isso não tivesse acontecido, nós teríamos centenas de agregados familiares que engrossavam a lista daquelas pessoas que precisam de habitação. Em cima disso, quando eu assumi a presidência da Câmara Municipal, estimulei uma vertente do projeto Casa Feliz chamado apoio ao arrendamento. São cerca de 300 agregados familiares que hoje recebem apoio ao arrendamento, o que significa que esses agregados familiares têm condições de mercado mais vantajosas no que diz respeito ao acesso ao arrendamento. Eu estou a falar de medidas que estão em vigor, que estão a ser aplicadas e que estão a fazer o seu caminho. Peço que compreendam que, em relação ao futuro, não terei a mesma vontade para o fazer. A questão concreta que o deputado Paulo Pinto aqui trouxe. Sr. Deputado, a Câmara Municipal, quando aceita esta e muitas outras doações, eu devo dizer-lhe que nós aceitamos muito frequentemente cedências ao município de terrenos em múltiplas circunstâncias. Eu devo começar por lhe dizer que aceitámos esta porque estava em curso, há um ano atrás, ou há mais de um ano, esta parte, um processo na zona em causa para a criação de uma área protegida chamada Zona Protegida das Pateiras. E para esse efeito era preciso que o município fosse proprietário de terrenos onde esse projeto pudesse ser implantado, ou na propriedade se somassem outras cedências, utilizações de outros terrenos. Os serviços identificaram uma zona como uma zona prioritária para que essas pateiras pudessem, digamos, ter o seu coração, o seu centro nevrálgico. E por força disso, a Câmara Municipal sinalizou a várias entidades, nomeadamente na freguesia e não só, a necessidade de adquirir ou de qualquer forma se chegar à propriedade do município desses terrenos. Há um conjunto de pessoas que se abriram do município manifestando interesse em ceder ao município uma área muito perto dos 40 mil metros quadrados. A Câmara Municipal, quando aceita uma cedência, esta e qualquer outra, não sabe, nem tem que saber por que valor foram adquiridos esses imóveis. Podiam ter sido doados, podiam ter sido herdados, podiam ter sido adquiridos a baixo custo, ou não sei, em qualquer outra circunstância. Ou ao contrário, podiam ser adquiridos caros demais. Quando a Câmara Municipal fixa o valor pelo qual aceita a cedência, em circunstância alguma releva o valor pelo qual o cedente adquiriu esses mesmos imóveis. O que nós fizemos neste caso foi, atendendo à envolvente do terreno, foi pedir uma avaliação externa, num perito avaliador que está acreditado e cuja informação está, obviamente, no respectivo processo
do urbanismo. E esse perito chegou à conclusão de que o valor metro quadrado se situava um pouco acima dos 10 euros. Eu devo lembrar ao Sr. Deputado Paulo Pinto que nós estamos a falar de terreno considerado agrícola, não é reserva ecológica. E avaliar um terreno considerado agrícola em cerca de 10 euros o metro quadrado é um valor muito ajustado para as circunstâncias. O Sr. Deputado pode, se quiser, e terá meios para o efeito, indagar melhor acerca disso. Mas esse foi o resultado da avaliação e foi com base nesse resultado dessa avaliação que nós levámos a reunião de Câmara. Eu posso dizer que a reunião de Câmara foi no dia 24 de setembro do ano passado, foi há um ano, Sr. Deputado. Esta decisão tem um ano. Eu percebo que neste momento o tema venha à liça, mas a deliberação da reunião de Câmara foi em 24 de setembro do ano passado. Portanto, nessa altura, a Câmara Municipal aceitou esta cedência. Nas circunstâncias foram na altura explicadas aos senhores vereadores que estavam presentes nessa mesma reunião. E a Câmara Municipal aceitou a cedência, repito, obedecendo àquilo que é um relatório de avaliação externa que identifica ao município o valor pelo qual nós devemos aceitar essa cedência. Devo lembrar ao Sr. Deputado, ou relembrar, que falou neste caso, mas podemos falar de muitos outros. O que mudou neste caso em relação a muitos outros é que a cedência é feita com interesse para o município e não com interesse para o promotor. Porque o Sr. Deputado Paulo Pinto e outros sabem que o município é proprietário de terrenos que lhe foram cedidos em locais inóspitos, em locais que não têm interesse algum para o município. O que nós dizemos aos promotores é o seguinte: cedam-nos terrenos em áreas onde nós precisamos de terrenos, ficando assim com créditos em caso de cedências futuras, que eu não sei se vão ser usados, Sr. Deputado. Podem até nunca ser usados. Há sempre um risco inerente a quem faz estas cedências, porque cede agora ao município e fica com o crédito de cedências do município. Se nunca tiver atividade no setor imobiliário, nunca vai compensar esse crédito que resulta da cedência ao município. Há um risco inerente a esta atividade, mas o risco não é para o município. O município fica proprietário dos terrenos e fica proprietário por um valor que resulta dessa avaliação. Foi o processo que seguimos neste caso. São essas instruções que os serviços têm, quer os serviços jurídicos, quer os serviços de planeamento e urbanismo, que são seguidos em todos os outros casos e, portanto, aqui não houve nenhuma decisão diferente de todas as outras. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, mais algum pedido de esclarecimento? Não. Sendo assim, vamos entrar nos pontos agregados 2 até 16 da ordem de trabalhos, com diversos apoios financeiros e compromissos plurianuais nos termos que eu dou por reproduzidos nesta apresentação, e dou a palavra ao Sr. Presidente de Câmara se pretender, em relação a algum destes pontos, usar dela. Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, não temos inscrições, vamos então votar. Sr. Presidente, desculpe lá, eu estava, se me permite, eu ia me inscrever, mas... Eu pedi, usem o bate-papo, por favor, Srs. Deputados, só para ir seguindo. Não, eu ia escrever, mas não consegui, Sr. Presidente, você já anda a adiantar para votar, não fui a tempo, não consigo escrever tão rapidamente. Sabe que a minha geração já não é como a nova, que consegue tactear muito mais rápido. Tem a palavra, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Também é muito rápido. Eu vou falar relativamente ao ponto número 16. Tem a ver com a questão da despesa plurianual relativamente ao contrato de serviço público de transportes rodoviários passageiros. Não me vou pronunciar ao assunto em questão, vou-me referir relativamente aos timings. Ainda agora o Sr. Presidente da Câmara falou relativamente a algo do ano passado, em que os vereadores do Partido Socialista foram muito baixos nessa votação, e eu aqui, relativamente a este contrato de serviço de transportes, vou relembrar que o Sr. Presidente da Câmara, em junho de 2017, disse que este processo ia ser levantado, ia começar o seu início e que estaria terminado em 2019. Ora, não esteve terminado em 2019, não esteve terminado em 2020 e em 2021, a uma semana, pouco mais de uma semana das eleições autárquicas, é apresentado a esta Assembleia um contrato com vigência até 2029 e não nos parece minimamente correta esta situação. Tantos anos para fazer e esperar uma semana das eleições autárquicas em que um novo executivo irá ser empossado e deixar já esta herança com um contrato para 2019 não nos parece nada razoável, e como tal o Partido Socialista não pode estar favoravelmente relativamente a este timing desta proposta, da apresentação desta proposta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente?
Obrigado, Sr. Presidente. Eu só quero clarificar ao Sr. Paulo Pinto que nesta e noutras propostas a Câmara Municipal não escolhe o timing para as trazer. Traz quando as propostas estão maduras e podem ser apresentadas. Olha, aconteceu em Famalicão, aconteceu na Trofa e aconteceu em Santo Tirso. Se reparar, Santo Tirso apresentou a proposta no mesmo timing. Trofa fez no mesmo timing. Sabe porquê? Porque é um acordo tripartido. E quando diz que devia ser mais cedo, eu desejava que fosse mais cedo e o Conselho ficaria a ganhar se fosse mais cedo. E eu, enquanto Presidente de Câmara, também ficaria a ganhar se fosse mais cedo. Não só por ser Presidente de Câmara, mas também por ser o cidadão deste Conselho. Portanto, não podem dizer que o Presidente de Câmara protelou este processo para trazer nesta altura. Também não podem dizer que devia adiar este processo. Sabe porquê, Sr. Deputado? Olha, a próxima reunião da Assembleia Municipal será tudo leva a querer em novembro. Imagino eu, não será comigo, mas deve ser em novembro. Daqui até novembro, veja os meses que o processo está parado e o que isso implica do ponto de vista do concurso público que tem que se lançar. O Sr. Deputado sabe que tem regras deste processo. Há prazos a respeitar. E há coisas que vão acontecer no próximo ano e que não acontecerão se o concurso não estiver aplicado e não estiver, inclusive, a ser adjudicado a uma empresa. Portanto, não seria correto da minha parte saber que o processo estava concluído, metê-lo numa gaveta, à espera que viesse um novo Executivo Municipal e uma nova Assembleia Municipal. Eu não estaria a prestar um bom serviço aos famalichenses. Eu disse em Rainha Câmara, digo aqui outra vez assim. Assim, a vocês, peço desculpa. Nós vivemos uma democracia madura. Eu não vejo onde é que este projeto colide com quem quer que seja. É um processo que foi construído com o envolvimento de várias entidades, desde todos os presidentes de junta, às comissões de trabalhadores, a empresas, ao escutarmos N entidades. Por isso é que foi um processo mais longo, para ser um processo mais adequado, que sirva melhor Famalicão. Mas não é um processo político, não é um processo partidário, não é um processo do A contra o B. Estou seguro, e não ouvi nem da parte do Sr. Deputado, nem da parte dos senhores vereadores, nem da parte do Partido Socialista, nenhuma crítica em relação ao projeto. Não ouvi nenhuma indicação de como é que fariam de forma diferente. A única coisa que dizem é que não era agora. Eu pergunto, há tempo para decidir estas matérias? Eu estou certo que os famalichenses estão com o Presidente de Câmara quando decidimos ter este ponto neste momento. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sr. Presidente, eu julgo que o Sr. Daniel Sampaio está primeiro. Ou isto não é relativamente atrás, à anterior inscrição. Mas posso ser. Eu julgaria que sim, mas... Sr. Deputado Daniel Sampaio, esta inscrição é para agora ou relativamente... É para agora, mas o Sr. Deputado... Não, então tem a palavra, percebe? Então preferia que seguíssemos a ordem estabelecida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então Claro. aguardarei para a minha vez. Obrigado. Obrigado. Então, eu só vou solicitar um esclarecimento acrescido da parte do Sr. Presidente para me recordar o que é que comporta o atual pacote que está em apreciação. Vai desde o 2 até... Vai do 2 ao 16. Ao 16. Isto é um bocado difícil de trabalhar assim, mas então eu gostaria de fazer neste contexto duas intervenções. São livres, o tempo é livre sobre os pontos que quiser, Sr. Deputado. Muito bem, no ponto 13 e no ponto 17, e entretanto gostava de lhe solicitar que a votação do ponto 15 seja feita pontualmente e não genericamente, porque... Certo, muito bem. Pode ser? Muito bem. Se algum senhor deputado pretender votar em separado algum destes pontos, votaremos em separado desses pontos. Sr. Presidente, permita-me só. Eu Até acho que podemos fazer a ponto todos eles, sem problema nenhum. Acho que tem sido tradição, leva um bocadinho mais de tempo, mas... Tem sido ponto a ponto. Exatamente, acho que faz todo sentido. A discussão agregada... Vamos manter esse procedimento então. O Sr. Deputado Daniel Sampaio vai usar a palavra agora? Sr. Deputado Daniel Sampaio? Sr. Deputado Daniel Sampaio? Pretendo usar da palavra no ponto 3, senhor Presidente. Pode usar então, faça o favor, então, a palavra é sua. Obrigado. Relativamente às obras de requalificação do apiadeiro do Otis, a pretensão agora em análise
centra-se no pedido de financiamento para recuperar o edifício que outrora serviu de apoio ao apiadeiro do Otis, no valor de 63 mil euros, sendo que o esforço público representado nesta verba não é para ser destinada à criação de um bar de apoio à ciclovia. Não estamos de acordo com o bar, ainda menos com a atribuição da verba dos 63 mil euros, e muito menos que a construção de bar seja uma das atribuições das juntas de freguesia. Para mais, e como é já sabido, a CDU não está de acordo com a usurpação da linha férrea Famalicão-Póvoa de Varzim, por entender que o esforço financeiro a fazer pelo município devia ir no sentido da reabertura da referida, o que nunca foi evidenciado até hoje. Em lugar disso, decidiu o município enterrar milhões na linha retirada de serviço, facto que inviabiliza a facilitação da sua reabertura ao interesse da mobilidade para todos e, em seu lugar, instalou uma ciclovia de duvidosa utilidade ou que apenas interessa a um restrito número de cidadãos. Pelas razões aduzidas, a CDU votará contra o documento em apreço. Obrigado. Passaria então a ler a 17. Faça favor. Comporta o pacote ainda a 17, não é? Exatamente. Obrigado. Não, perdão, é até a 16. Pois, ok, peço desculpa. Já está Isto fora. É muita confusão. Esse é ponto a ponto. A mesa é pequena para tanta papelada. Imagino. Muito bem. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, tem então a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. É relativamente ao ponto 16 da nossa ordem de trabalhos. Bom, este assunto, em primeiro lugar, nem é novo, nem a decisão que hoje estamos aqui a tomar traz verdadeiramente qualquer alteração ou novidade àquela que foi a opção do Governo neste domínio. A pergunta que foi colocada e que faz todo sentido é porque é que só agora é que esta decisão está a ser tomada. E a decisão que está agora a ser tomada resulta da circunstância da Câmara Municipal ter escolhido o caminho mais difícil. Poderia ter escolhido um caminho mais fácil, mas escolheu o caminho mais difícil. Mas escolheu o caminho mais difícil porque é também o caminho mais acertado. É o caminho mais acertado. A Câmara podia ter optado por desenvolver as competências neste domínio apenas no espaço territorial municipal, mas decidiu fazê-lo no âmbito de uma gestão intermunicipal. E isso, naturalmente, tem um inconveniente. Tem um inconveniente e tem um preço, porque obriga, naturalmente, à construção de uma rede de transportes praticamente a partir do zero, obriga a um esforço muito significativo, como já que foi referido pelo Sr. Presidente, de consensualização, de concertação de posições com outros municípios, concretamente com os municípios da Trofa e de Santo Tirso, e este processo foi, como todos os outros processos de decisão camarária, agravado pelo contexto de pandemia que se viu no último ano. Ora, tudo isto, como eu disse, leva tempo porque é preciso gastar tempo em auscultar, em refletir, em analisar, em consensualizar e em decidir. E a Câmara teve este processo longo de auscultação, desde logo, como já aqui também foi dito, junto dos presidentes de junta de freguesia, junto das comissões de trabalhadores, junto das empresas responsáveis pelo setor dos transportes rodoviários de passageiros, junto da comunidade intermunicipal do AVE, junto do Instituto de Mobilidade e dos Transportes, junto da Autoridade Metropolitana de Transportes, junto da Autoridade de Mobilidade e dos Transportes. Não confundirá a AMT com o IMI, e, portanto, mas teve todo este processo de discussão. E por isso foi um caminho mais difícil, mas também foi o mais acertado. E foi o mais acertado porque, de facto, é aquele que, conforme se sabe, é aquele que terá melhores resultados. E porquê? Por quatro razões que o próprio IMT identificou e que os senhores e senhores deputados podem conferir no documento que está anexo e que eu poupo a sua leitura. E é uma decisão corajosa, é preciso aqui dizê-lo, e é uma decisão corajosa. Eu não sei se têm consciência, mas são muito poucos os municípios, provavelmente 4 conjuntos de municípios no país, é que optaram por esta solução. Mas é a melhor solução. Quanto ao timing da decisão, neste momento está em parte explicada por aquilo que eu aqui já referi,
e por uma circunstância também que deve ser aqui realçada. É que, como eu disse, este é um processo que foi consensualizado, foi concertado com outros municípios e há um calendário a cumprir. E é exatamente no cumprimento desse calendário, ou para que ele se torne uma realidade, que esta decisão tem que ser tomada no dia de hoje. Como o Sr. Presidente da Câmara teve o cuidado de referir, a Câmara Municipal de Santos tomou idêntica decisão nos últimos dias. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pinto, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, o desconforto que nós temos em votar este ponto neste timing também certamente seria de algumas das pessoas que falaram se a proposta fosse apresentada por outro partido. Eu estou à vontade porque digo exatamente se o Partido Socialista apresentar uma proposta destas, tinha o mesmo desconforto em votar. Nós, ao longo destes mandatos e deste mandato especial, vamos centrar nisso, sempre temos ouvido falar que a Câmara, em termos de planeamento, projeção, faz um trabalho excelente. E foi o próprio Presidente da Câmara, atual Presidente da Câmara, que em 2017, em período de pré-campanha eleitoral, disse que isto iria estar operacional em 2019, tudo antes da pandemia. Não cumpriram, ou seja, este planeamento excelente que esta maioria diz que esta Câmara tem, falhou. Relativamente ao timing, volto a dizer, estas explicações longas do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira e do Sr. Presidente da Câmara demonstram exatamente que esse incómodo também existiria se fosse apresentado por outro partido, porque realmente, quer queiramos, quer não, o timing não é o mais correto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pinto. Sr. Presidente Câmara, por favor. Se quiser usar a palavra. Obrigado, não pretendo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sendo assim, vamos votar então o ponto 2 da ordem de trabalhos. Deixem-me só, por favor, abrir aqui o documento. Ponto 2 da ordem de trabalhos, que tem que ver com a proposta de autorização para a assunção de compromisso plurianual até ao montante de 141 mil euros à freguesia de Vermunho para obras da nova sede da Junta de Freguesia. PSD. O PSD vota a favor, Sr. Presidente. PS. A favor? CDS. CDS vota a favor. Muito obrigado. Bloco de Esquerda. A favor. CDU. Favor. Algum Sr. Presidente junto a voto diferentemente vota a favor? Não, Sr. Presidente. Aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Ponto 4, autorização no valor de 108... 3, Sr. Presidente. Perdão, 3, tem toda a razão. A autorização tem um montante de 63 mil euros à União de Freguesia de Gondifelos, Cavalões e Outis para despesas com obras de qualificação do apeadeiro do Outis. PSD. PSD vota a favor, Sr. Presidente. PS. A favor? CDS. CDS a favor. Bloco de Esquerda. A favor. CDU. Contra. Algum Sr. Presidente junto a voto diferentemente vota a favor? Não, Sr. Presidente. Foi então a proposta aprovada com os votos a favor do PSD, PS, CDS, Bloco de Esquerda, todos os presentes junto a voto contra da CDU. Ponto 4, ordem de trabalhos, o valor de 68 mil euros para a freguesia de Oliveira de Santa Maria, no que tem a ver com a execução de obras de construção da casa mortuária. Primeira fase, PSD. Vota a favor, Sr. Presidente. PS. A favor? CDS. CDS vota a favor. Bloco. A favor. CDU. Favor. Algum Sr. Presidente junto a voto diferentemente? Não, Sr. Presidente. Aprovado por unanimidade. Ponto 5, temos então 54 mil euros para a União de Freguesias de Esmeriz e Cabeçudos para despesas na execução das obras de pavimentação da rua de Fulão e de Quintão. PSD. Vota a favor, Sr. Presidente. PS. A favor? CDS. A favor. Bloco. A favor. CDU. Favor. Algum Sr. Presidente junto a voto diferentemente? Não, Sr. Presidente. Aprovado por unanimidade. Ponto 6 da ordem de trabalhos. Falamos de 81 mil euros para a freguesia de Pousada de Saramarcos com participar despesas de execução de obras de pavimentação na rua do Ramo. PSD. Vota a favor, Sr. Presidente. PS. A favor, Sr. Presidente. CDS. CDS vota a favor. Bloco de Esquerda. A favor também. CDU. A favor. Algum Sr. Presidente junto a voto diferentemente?
Não, Sr. Presidente. Aprovado por unanimidade. Ponto 7 da ordem de trabalhos, 96 mil euros para a freguesia de Brufo, para comparticipar despesas na execução de obras da Rua Padre Joaquim da Silva Lopes, Rua Marquesa da Lorna e Rua 25 de Abril. PSD. PSD vota a favor, Sr. Presidente. PS. A favor? CDS. CDS vota a favor. Bloco. A favor. CDU. Favor. Algum Sr. Presidente junta vota diferentemente? Não, Sr. Presidente. Aprovado por unanimidade. Ponto 8 da ordem de trabalhos. Terceira votação da proposta. Ora, só um segundo, por favor, Srs. Deputados. São os compromissos plurianuais, exatamente. Terceira votação da proposta da Câmara Municipal da Associação de Compromissos Plurianuais na celebração de contrato administrativo, divulgação de competências para as freguesias Castelos, Fadelos e Louro. PSD. PSD vota a favor, Sr. Presidente. PS. A favor? CDS. CDS vota a favor. Bloco de Esquerda. Favor. CDU. Favor. Alguns Sr. junta vota diferentemente? Não, Sr. Presidente. Aprovado por unanimidade. Ponto 9, Associação de Compromissos Plurianuais, celebração de contrato de administrativo, divulgação de competências para as freguesias Castelões, Fadelos e Landim. PSD. PSD vota a favor, Sr. Presidente. PS. A favor? CDS. CDS vota a favor. Bloco de Esquerda. Favor. CDU. Favor. Algum Sr. Presidente junta vota diferentemente? Não, Sr. Presidente. Aprovado por unanimidade. Ponto 10, contrato de administrativo, divulgação de competências para as freguesias Pasar de Saramago, Oliveira e Santa Maria. Como vota o PSD? PSD vota a favor, Sr. Presidente. PS. A favor? CDS. CDS vota a favor. Bloco de Esquerda. Favor. A CDU. favor. Algum Sr. Presidente junta vota diferentemente? Não, Sr. Presidente. Vamos entrar no ponto 11, compromissos de celebração de contrato administrativo de relação de competências para as freguesias de Cruz, União de Freguesias de Carreira e Bente, União de Freguesias de Lemém, Moquim e Josefrei. PSD. Vota a favor, Sr. Presidente. PS. A favor? CDS. CDS a favor. Bloco de Esquerda. Favor. CDU. Favor. Algum Sr. Presidente junta vota diferentemente? Não, Sr. Presidente. Muito obrigado. Aprovado por unanimidade. Vamos ao ponto 12 da ordem de trabalhos. Assunção de compromisso plurianual no valor de 150 mil euros para a Fundação Cupertino Miranda para participar nos custos de restauro dos painéis de azulejos do artista João Charters de Almeida e Silva. PSD. PSD vota a favor, Sr. Presidente. PS. A favor? CDS. CDS vota a favor. Bloco de Esquerda. Favor. CDU. Abstenção. Algum Sr. Presidente junta vota diferentemente, vota a favor? Não, Sr. Presidente. Sendo assim, a proposta é aprovada com os votos a favor do PSD, PS, CDS, Bloco de Esquerda, todos os seus presentes junta e a abstenção da CDU. Entramos no ponto 13 da ordem de trabalhos, no que tem a ver com o apoio financeiro ao CHMA-EPE, no montante de 7.500 euros para o acordo de cooperação com o Centro Hospitalar do Médio Ave, apoio para a aquisição do ressuscitador neonatal. Eu quase me atrevo a perguntar, alguém vota diferentemente, vota a favor? Não. Aprovado por unanimidade. Sr. Presidente, eu não participo nesta votação. Muito bem, fica registado, Sr. Deputado Luís Ministro. Vamos agora ao ponto 14 da ordem de trabalhos, procedimento de ajuste direto ao abrigo do acordo de quadro financeiro de energia em regime de mercado livre em Portugal, para a aquisição de energia elétrica devido à solução de compromisso plurianual. Para os efeitos legais previstos na ordem de trabalhos, eu pergunto ao PSD como vota. Vota a favor, Sr. Presidente. PS. Abstenção, Sr. Presidente. CDS. CDS vota a favor. Bloco de Esquerda. Abstém-se. CDU. Sr. Presidente, eu perdi-me aqui um pouco e É o peço ponto 14 desculpa. da ordem de trabalhos. O Tem ponto que ver com 14. o ajuste direto. Sim, já encontrei o documento. Muito A bem. CDU vota a favor. A favor. Algum Sr. Presidente junto ao voto efetivamente vota a favor? Não, Sr. Presidente. Sendo assim, a proposta é aprovada com os votos a favor do PSD, do CDS, da CDU, todos os seus presentes juntos e as abstenções do PS e do Bloco de Esquerda. Estamos no ponto 15.
Peço desculpa por interromper. Nada, O que motivou aqui o meu despiste é que também tivemos o fornecimento de um documento classificado como 13A, que diz respeito ao acordo de cooperação com o centro hospitalar. Isso é que me provocou. Não sei se isto é para ser considerado ou se estava incluído no ponto anterior. Nós estamos no 14. Eu estava a falar no ponto anterior. o ponto 13 tem que ver com o hospital, centro hospitalar do Médio Ave, não é? Sim. 7.500 euros. Mas E quanto a tem- esta... E tenho também uma proposta entregue em que dá conta do acordo de cooperação, o acordo escrito. Sim, mas para efeitos de deliberação, enfim, a deliberação é tal qual eu li, Sr. Deputado. É uma proposta, eu vejo que isto tem a classificação de proposta. Mas, Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de Ajuste de Direito. muito bem. Também, Sr. Deputado. Vamos passar então ao ponto 15. Dois documentos. Tem que ver com a Associação de Compromisso Plurianual de Futebol Clube Brufense, 1957, até um montante global de 50 mil euros. PSD como vota? Vota a favor, Sr. Presidente. PS. Por favor. CDS. CDS vota a favor. Bloco de Esquerda. Vota a favor também. CDU. Peço desculpa, mas perdi-me Tem que ver com novamente, o Sr. tem que ver Presidente. com o Futebol Clube Brufense, senhor. Qual é o Ponto documento? 15. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de autorização para a assunção do compromisso plurianual ao Futebol Clube Brufense, 1957, até o montante de 50 mil euros, para apoio à concretização de obras de melhoramento e valorização das instalações. Eu suponho que este é aquele ponto que o Sr. Deputado tinha pedido que fosse votado em separado, inicialmente. Não. Não é esse. Era o 17 na altura que falou. Era o 15. Inicialmente era o 32. E ainda vem com a numeração dos documentos Sim. no 32º. Nós temos que arranjar uma mesa maior para o Sr. Deputado da CDU. Eu quero reposicionar-me na discussão, porque eu penso que a ordem de trabalhos terá sido alterada, Não. a elencagem dos assuntos. Sr. Deputado, Não foi isso que aconteceu. Entre a primeira convocatória e a segunda convocatória é verdade. Houve alteração Sim. na ordem. porque houve pelo caminho uma reunião da Comissão Permanente da tua mesa. Sim, e falou-se na alteração da ordem de trabalho, sim. Sim. Mas o deputado Daniel Sampaio não tem a última convocatória. Eu não tenho a última convocatória. Quer dizer, deve ter, mas não é que está... Não, Sr. Estão Deputado, a dizer. eu pedi ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda que interviesse quando eu lhe der a palavra. Estamos todos sobrepostos. Portanto, Mas- peço aqui um... O Sr. Deputado quer 2 minutos para se Compreensão. organizar? Eu preciso é que me diga corretamente o título do documento que eu procuro. Vou repetir isto e vou ler. Discussão e votação, portanto, ponto 15 à atual proposta, da última. Discussão e votação, da ordem de trabalhos, não é? Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da autorização para a assunção do compromisso plurianual ao Futebol Clube Brufense, 1957, até ao montante global de 50 mil euros, para apoio à concretização de obras de melhoramento e valorização das suas instalações, nomeadamente para a reposição de vedação do campo de jogos, qualificação dos balneários, execução do acesso pedonal à ciclovia, construção de um muro em blocos e colocação do sistema de rega, sendo que a grelha é a grelha é. Muito bem, a CDU vota favorável. Bem, algum Sr. Presidente junto a vota diferentemente vota a favor? Não, Sr. Presidente. A proposta é aprovada por unanimidade e vamos então para já neste grupo ao ponto 16, que tem que ver com a despesa plurianual do montante global de 54.267 euros e 86 cêntimos, mais IVA, a taxa legal em vigor, respeitante ao contrato de serviço público de transportes rodoviário de passageiros, a celebrar na sequência do procedimento de concurso público com publicidade internacional. PSD. PSD vota a favor, Sr. Presidente. PS. PS vota contra, Sr. Presidente. CDS. CDS vota a favor. Bloco de Esquerda. Tem-se.
CDU. Abstenção. Algum Sr. Presidente Junta vota diferentemente do voto a favor? Não, Sr. Presidente. Sendo assim, a proposta é aprovada com os votos a favor do PSD, do CDS, todos os seus presentes junta, as abstenções do Bloco de Esquerda e da CDU e o voto contra do PS. Vamos agora discutir ponto a ponto do número 17 ao 20º da ordem de trabalhos, começando pelo 17º, que tem que ver com a discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da minuta de celebração de acordo de cooperação técnica para a elaboração do projeto de reabilitação e modernização da Escola Secundária Padre Benjamin Salgado, revogação do acordo de cooperação técnica para o projeto de qualificação da Escola Secundária Padre Benjamin Salgado, celebrado em 18 de agosto de 2020, ratificado pela Câmara Municipal na reunião de 22 de outubro de 2020, pela Assembleia Municipal na reunião de 29 de janeiro de 2021. Eu dou a palavra ao Sr. Presidente de Câmara para usar a palavra, se pretender. Sim, Sr. Presidente, obrigado. Muito obrigado. Inscrições. A última que eu tenho é do deputado Paulo Pires, mas julgo que tem que ver com a anterior, não é? Imagino que tenha dito Paulo Pinto, não? É que percebi Paulo Pires. Não, Paulo Pinto. Não, sim, mas não me inscrevi, Sr. Deputado. Tem a ver com o ponto anterior. Muito obrigado. Sendo assim, vamos votar este ponto 17, PSD. PSD vota a favor, Sr. Presidente. PS. Vota a favor. CDS. CDS vota a favor. Bloco. A favor. CDU. A favor. Algum Sr. Presidente Junta vota diferentemente? Não, Sr. Presidente. A proposta é aprovada por unanimidade. Discussão e votação agora no ponto 18 da proposta da Câmara Municipal de celebração de contratos de subconcessão de uso privativo para a freguesia de Lousada e de Goldifeles, Cavalões e Outis, cujas cláusulas serão produzidas na ordem de trabalhos. E eu pergunto, e depois tem vários contratos de subconcessão nos pontos 1.1 e 1.2, no mesmo número 18 da ordem de trabalhos. Pergunto ao Sr. Presidente de Câmara se pretende usar a palavra. Sim, Sr. Presidente, obrigado. Não restamos inscrições, vamos então votar este ponto 18 em conjunto. PSD? Vota a favor, Sr. Presidente. Sr. Presidente. Sim, Sr. Deputado Daniel Sampaio. Eu tinha solicitado anteriormente que este documento pudesse ser votado separadamente. Muito bem, será assim. Sr. Deputado, peço desculpa, tinha-me escapado esse pedido. Vamos então começar pelo ponto 1.1, que tem que ver com o contrato de subconcessão do uso privativo da plataforma da via na linha do Minho entre o quilómetro 25.500 e o quilómetro 26.500 a celebrar com a freguesia de Lousado. Pergunto como vota o PSD. PSD vota a favor, Sr. Presidente. CDS. CDS vota a favor. Bloco. PSD, PS, peço desculpa. Vota a favor o PS, Presidente. CDS, a favor. Bloco de Esquerda. A favor. CDU. A favor. Algum Sr. Presidente Junta vota diferentemente, vota a favor? Não, Sr. Presidente. Então este contrato sob concessão do ponto 1.1 do número 18 da ordem de trabalhos é aprovado por unanimidade e agora vamos votar do ponto 1.2, o mesmo número, contrato sob concessão do uso privativo de terreno e conjunto de imóveis na estação ferroviária de Outis entre os quilómetros 52.047 e 52.110, do lado direito do ramal Famalicão, a celebrar com a freguesia de Goldifeles, Cavalões e Outis, como vota o PSD. O PSD vota a favor, Sr. Presidente. PS. A favor. CDS. CDS vota a favor. Bloco de Esquerda. A favor. CDU. Contra. Algum Sr. Presidente Junta vota diferentemente, vota a favor? Não, Sr. Presidente. A proposta é então aprovar este contrato de subconcessão com os votos a favor do PSD, PS, CDS, Bloco de Esquerda, todos os seus presidentes junta e o voto contra da CDU. Entramos agora no ponto 19 da ordem de trabalhos, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal, declaração de governo de interesse público municipal de empreendimento destinado a eventos, festas e turismo, sítio na Rua do Moleiro, número 266, a freguesia de Nimo. Não registro inscrições. Eu desejava fazer uma intervenção, Sr. Presidente. Tem a palavra, Sr. Deputado. Tem a palavra. Obrigado. Deputado Daniel Sampaio. Numa apreciação atenta a esta solicitação, a CDU entende que as facilidades colocadas pela Câmara não são de modo a respeitar integralmente as imposições contidas no RPDM,
já que considerável parte dos terrenos que sustentarão o empreendimento destinado a eventos, festas e turismo se enquadram, segundo a respectiva informação técnica, a mesma, cito, colide com Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Zona Inundável e verifica-se a existência de várias linhas de água, para além de outras contra-recomendações contidas na apreciação técnica. Consultando o artigo 7º do EDPDM, deve-se ter em conta que o mesmo refere que a sua redação, que cito, nos solos considerados RAM, delimitados pela Carta e na planta atualizada de condicionantes, não poderão ser levadas a efeito quaisquer ações que conduzam à utilização do solo para fins não agrícolas, nem efetuar florestações, apenas podendo ser autorizadas as ações abrangidas pela legislação em vigor, quando a Comissão Regional da Reserva Agrícola se tenha pronunciado favoravelmente. Ora, se bem entendemos, tal não é cabalmente assegurado. Ademais, já não é nova esta predisposição da Câmara em considerar e aprovar toda e qualquer iniciativa em que o PDM é obstrutivo. Simplesmente não se leva em devida consideração a matéria contida no respectivo regulamento. Concluímos por aqui que o PDM não foi elaborado e aprovado para conter eventuais abusos, mas sim para ser alterado quando é invocado relevante interesse público municipal. E neste caso, falta-lhe apenas o relevante. Daí o voto contra da CDU. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não restando nenhum pedido de palavra, vamos votar. O ponto 19, PSD. PSD vota a favor, Sr. Presidente. PS. Abstenção. CDS. CDS vota a favor. Bloco de Esquerda. Vota contra. CDU. Vota contra. Algum Sr. Presidente de Junta vota diferentemente, vota a favor? Não, Sr. Presidente. A proposta vai aprovada com os votos a favor do PSD e do CDS, a abstenção do PS, votos contra do Bloco de Esquerda e da CDU. Votos a favor, naturalmente, todos os Presidentes de Junta. Vamos entrar no ponto 20, vamos entrar no ponto 20 da ordem de trabalhos, último deste grupo ponto a ponto, sustentação da proposta da Câmara Municipal das alterações introduzidas ao documento da Carta Educativa de Vila Nova de Famalicão. Alguém pretende usar a palavra? Não. Vamos votar. PSD. PSD vota a favor, Sr. Presidente. PS. Abstenção. CDS. CDS vota a favor. Bloco de Esquerda. Abstém-se. CDU. Abstenção. Algum Sr. Presidente de Junta vota diferentemente, vota a favor? Não, Sr. Presidente. Sendo assim, a proposta é aprovada com os votos a favor do PSD, do CDS, todos os Presidentes de Junta, abstenção dos restantes grupos políticos. Vamos então agora entrar no grupo 21 ao 32, diversos regulamentos, sendo que eu dou a palavra ao Sr. Presidente de Câmara, do Balcão Secretário Zadel. Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Não registramos inscrições, vamos então votar o ponto 21 da ordem de trabalhos, proposta da Câmara Municipal de alterações ao regulamento do Conselho Municipal da Cultura. PSD. O PSD vota a favor, Sr. Presidente. PS. Abstenção. CDS. CDS vota a favor. Bloco de Esquerda. Bloco de Esquerda abstém-se. CDU. Abstenção. Algum senhor Presidente de Junta vota diferentemente, vota a favor? Não, Sr. Presidente. A proposta é aprovada com os votos a favor do PSD e do CDS, abstenções dos restantes grupos municipais, votos a favor de todos os Presidentes de Junta. Vamos ao ponto 22, que tem que ver com a proposta do regulamento interno do Museu Nacional Ferroviário. Alguém pretende usar a palavra? Não. PSD. Vota a favor, Sr. Presidente. PS. Abstenção, Sr. Presidente. CDS. CDS vota a favor. Bloco. Vota em abstenção, como todos os regulamentos, Sr. Presidente. CDU. Abstenção. Algum Sr. Presidente de Junta vota diferentemente, vota a favor? Não, Sr. Presidente.
Sendo assim, a proposta é aprovada com os votos a favor do PSD e do CDS, as abstenções dos restantes grupos políticos, votos a favor de todos os presentes junta. Eu faço só uma pergunta, uma vez que isto tem que ver com o ponto 21 a 32, tendo presente, enfim, aquilo que o Sr. Deputado Paulo Pinto há pouco disse. Ainda assim, porque nós verificamos que o que temos aqui nestes regulamentos são os votos a favor do PSD e do CDS, as abstenções do Bloco, PC e CDU, e os votos a favor dos seus presentes junta. Se ninguém pretender votar diferentemente, abreviávamos substancialmente a votação. Sr. Presidente, da parte do Partido Socialista, nada a opor. Nada a opor. Vamos então votar os restantes regulamentos até ao ponto 32, perguntando como vota o PSD. Vota a favor em relação a todos eles, Sr. Presidente. PS. Abstém-se em todos. CDS. CDS vota a favor em todos. Bloco de Esquerda. Abstém-se. E CDU? Abstenção. Muito bem. Sendo assim, em todos os que, dos pontos 23 até ao ponto 32, inclusive, os votos são os seguintes: PSD, CDS a favor, abstenções do PS, Bloco de Esquerda, CDU. Pergunto se algum Sr. Presidente Junta vota diferentemente, vota a favor. Não, Sr. Presidente. Não. E votos a favor de todos os Presidentes Junta. Vamos então agora, ponto a ponto, discutir o ponto 33 até final, sendo que o ponto 33 da ordem de trabalhos é o seguinte: discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de adjudicar a concessão dos espaços no mercado municipal ao abrigo das disposições mencionadas na ordem de trabalhos. E eu pergunto se alguém pretende usar a palavra. Não. Vamos então votar este ponto 33 da ordem de trabalhos. PSD. Vota a favor, Sr. Presidente. PS. Abstenção. CDS. CDS vota a favor. Bloco de Esquerda. Abstém-se. CDU. Abstenção. Algum Sr. Presidente Junta vota diferentemente, vota a favor? Não, Sr. Presidente. Sendo assim, a proposta é aprovada com os votos a favor do PSD e do CDS, todos os seus Presidentes Junta, a abstenção do Bloco de Esquerda, CDU e Partido Socialista. Entramos no ponto 34 da ordem de trabalhos, da proposta da Câmara Municipal de adjudicar o leasing para a aquisição de viaturas elétricas ao concorrente Banco Comercial Português S.A., ao abrigo do disposto, enfim, nas várias disposições mencionadas na ordem de trabalhos, neste ponto. Alguém pretende usar a palavra? Ninguém, não registro nenhuma inscrição. Pede a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Tem a palavra. Sr. Presidente, não sei se o Sr. Presidente da Câmara Municipal pretende apresentar o documento. Se tem essa Sim, eu quando tenho perguntado se alguém pretende usar a palavra, incluo, obviamente, o Sr. Presidente de Câmara, o Dr. Paulo Cunha. O Dr. Paulo Cunha, se por favor em algum momento quiser apresentar um documento, faça o favor de dizer, como é o caso agora, se pretender. Muito bem. Muito obrigado, então, Sr. Presidente, para dar conta do seguinte: antes que os partidos da oposição venham argumentar que a Câmara Municipal tem um especial gosto em se endividar, era bom dar conta que este contrato de leasing resulta, a meu ver, resulta de uma imposição normativa para quem queira aceder ao fundo ambiental, o que é um verdadeiro disparate. Na verdade, para aceder a um financiamento do fundo ambiental, o governo exige, no caso concreto, com participação da aquisição de viaturas elétricas, essa aquisição seja por via de um contrato de leasing, o que é de todo absolutamente inexplicável e me parece um disparate. E, portanto, era bom referenciar desde logo esta incongruência da parte do governo. Na segunda nota, dizer que, já agora que estamos com a mão na massa, como costuma dizer, que o que estamos aqui a falar, além do contrato de leasing, não é apenas um contrato de leasing para a aquisição de 3 viaturas, é um contrato que irá permitir, obrigatoriamente por leasing, porque já poderia ser por compra direta, se não fosse a exigência do normativo imposto pelo governo, que estas 3 viaturas se somam já 8 que estão ao dispor do município e num investimento significativo nas 8 viaturas que já ascende os 230 mil euros. Isto para dizer que esta aquisição que nós registamos, que saudamos e que aplaudimos por parte do município, insere-se naquilo que é a materialização de uma política de mobilidade sustentável
em Vila Nova de Famalicão, que está em curso, e que passa inclusivamente pela revolução urbana que está a ocorrer na cidade, é importante salientá-lo, com toda a reabilitação do centro urbano, que passa pela construção de uma rede de ciclovias urbanas, que também está em curso, pela ciclovia que liga Famalicão à Póvoa de Varzim, mas que não merece a aprovação por parte do CDU, como fora ficou demonstrado numa das intervenções do Sr. Daniel Sampaio, dizendo até que era uma via muito pouco utilizada. Eu recomendaria, Daniel Sampaio, que um dia usasse aquela via. Vai ficar extremamente, agradavelmente surpreendido pela quantidade incrível, milhares de pessoas que utilizam aquele espaço para desporto, lazer, passeios, enfim, desde os mais novos aos mais velhos, está muitas pessoas, de facto, mesmo milhares de pessoas, utilizam aquele espaço. E esta política de mobilidade sustentável também está associada, e é bom também referir à dotação no município de postos de carregamento elétrico, portanto, ao serviço desta nova realidade que passa exatamente por proporcionar aos chamalicenses condições para uma mudança de paradigma na utilização dos meios de transporte que, julgo que estamos todos de acordo, se pretende o mais suave possíveis para o meio ambiente. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Jorge Paulo Oliveira. Não restamos mais nenhuma inscrição. Vamos então votar este ponto 34. PSD. PSD vota a favor, Sr. Presidente. PS. Abstenção. CDS. CDS vota a favor. Bloco de Esquerda. Abstém-se. CDU. Abstenção. Algum Sr. Presidente junto a vota diferentemente vota a favor? Não, Sr. Presidente. Sendo assim, a proposta é aprovada com os votos a favor do PSD, do CDS, todos os presentes junta, a abstenção do PS, do Bloco de Esquerda e da CDU. Vamos ao ponto 35 e último da ordem de trabalhos, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de celebração de contrato interadministrativo de delegação de competências com o CIM do AVE e celebração de acordo de colaboração e coordenação de competências com o município de Guimarães, respeitantes ao Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Daniel Sampaio. A CDU tem reclamado medidas que procurem desagravar as condições deploráveis dos transportes públicos e o prejuízo que se abate sobre as populações e trabalhadores e estudantes que não possuem transporte próprio para as suas deslocações obrigatórias. É sabido que o cenário nesta vertente é determinado pelas operadoras que, invocando falta de atratividade de algumas linhas, fundamentam esse desinteresse ainda nos insuficientes apoios pelos serviços de interesse público que o município paga. É fundamental que o município reforce regras de cumprimento às operadoras e que não podem escolher as linhas lucrativas e sonegar serviço de outras, prejudicando o interesse público. O município, lembre-se, é o detentor das autorizações e, tanto quanto julgamos saber, tem procedido ao financiamento dos serviços manifestamente de interesse público. Há linhas que foram deixadas de cumprir aos fins de semana. A linha Ribadave-Famalicão via Seide, por exemplo, é um exemplo, prejudicando populações e trabalhadores nas suas deslocações obrigatórias e que tem ou deve ser corrigido. Entende a CDU que a intervenção desejada neste capítulo não devia ser em conexão com a CIM do AVE, pois é uma entidade que não foi eleita pelos cidadãos e prejudica a tão desejada regionalização. Vamos votar pela abstenção nesta solicitação. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sendo assim, vamos votar, não registro mais inscrições. Ponto 35, PSD. PSD vota a favor, Sr. Presidente. PS. A favor. CDS. CDS vota a favor. Bloco de Esquerda. Vota a favor. CDU. Abstenção. Srs. Presidentes juntam, votam diferente, voto a favor? Diferentemente, Não. voto a favor? Não, Sr. Presidente. Assim sendo,
Esta proposta é aprovada com os votos a favor do PSD, PS, CDS, Bloco de Esquerda, todos os seus presentes junta e a abstenção da CDU. Aqui chegados, senhores membros do Executivo, Sr. Presidente de Câmara, senhores restantes membros da mesa da Assembleia Municipal, senhores deputados municipais eleitos, seus presentes junta, queria apenas, enquanto Presidente da Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão, e nesta que é a última sessão, saudar muito particularmente todos aqueles que vão deixar de exercer funções, do Sr. Presidente de Câmara, Dr. Paulo Cunha, a vários vereadores do PSD, do CDS e do PS, vários deputados municipais, alguns senhores presidentes de junta. Eu queria dizer-lhes que tem sido para mim uma honra e um prazer muito grande poder conduzir os trabalhos desta Assembleia Municipal, juntamente com o Sr. Dr. Rui, que também será funções, e com o Dr. Luís Ângelo Oliveira, com políticos do calibre e com a categoria daqueles que cessam funções e, devo dizer, daqueles que serão recandidatos. Tem sido um gosto ver como, nas diferentes perspectivas, cada qual defende o interesse das suas freguesias, o interesse do seu concelho, e acho que isto Famalicão também vai sendo um exemplo. E por isso, com esta particular palavra aos que cessam funções, se me permitem, por razão óbvia no que me respeita no Dr. Paulo Cunha, mas nele em todos, queria agradecer-lhes muito e, enfim, teremos ainda uns dias de campanha eleitoral. Desejo toda a sorte naquilo que não seja incompatível a todos os candidatos e que no dia 26 volte a fazer democracia no Concelho de Vila Nova de Famalicão. Tal qual foi também, eu diria, acordado na reunião da Comissão Permanente da Mesa. Vou agora dar a palavra aos representantes de cada grupo municipal que entendam usar dela para, enfim, as palavras de cortesia que julguem devidas neste momento. E eu começaria pelo Partido Social Democrata. Não sei se será o meu querido amigo Álvaro Oliveira, que é uma das pessoas que será funções depois de tantos anos, quer como deputado municipal, quer como líder de grupo em alguns momentos, mas se for o caso tem a palavra, se for o caso de ser outro deputado do PSD, ou ser deputada, façam Sr. Presidente, dá-me licença. Sr. Presidente, dá-me licença. Quem fala? É António Meireles. Ó, Sr. Arquiteto, Sr. António Meireles, tem a palavra. Eu lembrava que ficou acordado na Comissão Permanente, de apoio à mesa, que estas mensagens seria do partido menos votado para o mais votado. Tem toda a razão. E sendo assim, tem toda a razão. E eu agradeço o seu reparo. E assim sendo, eu dou a palavra ao representante da CDU, o Sr. Deputado Daniel Sampaio, que também julgo será funções e com um abraço sincero. Faça o favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, mesa e respectivos membros, Sr. Presidente da Câmara e Srs. Vereadores, Srs. Deputados, Srs. Presidentes de Junta, forças políticas e membros da Comissão Permanente de Apoio à Mesa, funcionários que prestam serviços técnicos e administrativos à Assembleia Municipal, senhoras e senhores. Quando nos aproximamos do término deste mandato autárquico, que todos nós integramos, em nome da CDU expresso reconhecimento pelo contributo de todos nas diversas ações exercidas no cumprimento da representação conferida pelos cidadãos famalicenses, funções que permitiram alcançar e aplicar decisões que beneficiam o interesse comum. Neste contexto, a CDU realça e reafirma a importância do desenvolvimento dos territórios e consequente melhoria da qualidade de vida das respectivas populações, assinalando que este exemplo saiu de uma das mais belas e fundamentais conquistas da Revolução de Abril, o poder local. Espera a CDU que este desígnio continue a desenvolver-se e a aprofundar-se na estrita observância da igualdade e democracia e que as legítimas expectativas dos cidadãos sejam sempre consideradas e atendidas. Pessoalmente, considero ter dado a minha cota-parte neste empreendimento comum e considero honrosa a oportunidade
ter servido o interesse público. Muito obrigado. Não sei, estava sem microfone, Sr. Presidente, não sei se... Eu não estou com som. É o Sr. Presidente que está com o microfone desligado, não sei se é para... Peço desculpa, tenho a palavra. Estava móvel. Eu imaginei que estivesse a dizer qualquer coisa parecida com isso, mas... Estava a dar-lhe a palavra, precisamente. Ok, eu agradeço, Sr. Presidente. Assim, na qualidade de Presidente desta Assembleia Municipal, eu também sou um dos que se despede deste exercício de democracia. Pode ser um pouco, uma democracia um pouco fátua, um pouco inconsequente, mas é um belíssimo exercício de democracia, ao qual devemos estar gratos. Esperar que o legislador venha a encontrar outras virtualidades e outras competências a este órgão da Assembleia Municipal, mas para isso aguardemos esperançosamente. Eu queria agradecer ao Sr. Presidente, às pessoas da mesa, ao Sr. Presidente, aos seus vice-presidentes, aos serviços administrativos, às senhoras dos serviços administrativos da Assembleia Municipal, toda a paciência que tiveram com este deputado em concreto. Agradecer ao Executivo, nomeadamente na pessoa do Sr. Presidente da Câmara, que também finda o seu mandato, o exercício de democracia que também demonstrou na comparência e na prestação de todas as informações, mesmo que muitas vezes de uma forma silogística, mas prestou-se a essa tarefa e só nos resta agradecer. Agradecer a todos por me terem aturado nesta modesta tentativa de exercício de cidadania que ao longo destes anos fui tentando exercer. Obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sendo que, obviamente, o que refere em relação aos nossos funcionários, nos associamos completamente, enfim, quer o nosso Luís, quer a Sra. Manuela Oliveira, quer todos aqueles que têm garantido que tudo funcione tão bem na Assembleia Municipal, e refiro-me todos. CDS, vais dar a palavra, Sr. Armindo Gomes, bem? Nesta última Assembleia deste mandato, deixo aqui algumas palavras como deputado e líder da bancada do CDS-PP. Em primeiro lugar, deixo uma palavra de agradecimento aos líderes de grupos municipais, CDU, Bloco de Esquerda, PS, PSD e CDS, naturalmente. A forma como conseguimos sempre acordos nas reuniões preparatórias às Assembleias Municipais, embora defendendo sempre a bandeira do seu partido, mas acima de tudo estava em primeiro lugar Vila Nova de Famalicão. Aos funcionários que secretariaram as reuniões preparatórias e assembleias municipais, aos seus deputados municipais que terminaram o seu mandato ou terminam o seu mandato, por qualquer motivo não vão fazer parte do próximo mandato, e todas as forças partidárias da CDU, do Bloco de Esquerda, do PS, PSD e CDS. Obrigado pela vossa colaboração neste mandato. Aos seus presidentes de junta que terminam o seu mandato e não façam parte de listas concorrentes à Assembleia Municipal, muito obrigado pela dedicação à vossa freguesia e a esta Assembleia. Aos seus vereadores da coligação, pela vossa disponibilidade. Aos seus vereadores da oposição, pela vossa colaboração. Ao Sr. Presidente da Câmara de Vila Nova de Famalicão, Dr. Paulo Coelho, obrigado por todos os seus esclarecimentos nessas Assembleias Municipais, pelo trabalho feito, e desejo-lhe o mais sucesso no futuro, profissional, talvez político, não sei, o tempo dirá. Muito obrigado, Dr. Paulo Cunha, por saber se prestou a este conselho. Ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Nuno Melo,
O nosso agradecimento pela sua isenção partidária na forma como presidiu aos trabalhos durante este mandato. Aos famalicenses que nos ouvem através desta plataforma. Se não cumprimentei alguém, fica aqui extenso o cumprimento através do Sr. Presidente da Assembleia, Dr. Nuno Melo. Termino, Sr. Presidente, Dr. Nuno Melo, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Armindo Gomes. obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Armindo Gomes. Partido Socialista, não sei se é o Sr. Deputado Paulo Pinto ou outro Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, no sentido, obrigado, Sr. Presidente, agradecer um cumprimento especial à Câmara, aos seus Presidentes da Câmara, aos seus vereadores, à excelentíssima mesa e a todos os membros da Assembleia Municipal, membros eleitos e presidentes, senhoras Presidentes e Presidentes de Junta. Nem sempre todos tivemos a mesma opinião, como é natural, mas acho que todos contribuímos para dignificar esta Assembleia e a nossa terra. Permitam-me também, de uma forma resumida, que façam um agradecimento especial aos vereadores eleitos pelo Partido Socialista, pelo contributo, dedicação e trabalho desenvolvido, em especial o trabalho desenvolvido em conjunto com o Grupo Municipal do Partido Socialista, desde o qual eu pessoalmente agradeço especialmente. Terminando, e não podia deixar de o fazer, um agradecimento especial a todas as senhoras e senhores deputados e Presidente da Junta que integraram o Grupo Municipal do Partido Socialista. Não só pelo trabalho, dedicação e esforço, e paciência para maturar como líder, muitas vezes não sou fácil, reconheço, mas acima de tudo acho que todos contribuíram para um trabalho profícuo e dignificaram, acima de tudo, no Partido Socialista e de Famalicão. Portanto, a todos, muito obrigado. Sr. Presidente, muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Paulo Pinto. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Álvaro Oliveira. Sr. Presidente, agradeço e gostava de começar a minha intervenção, que não foi preparada, mas gostava de início de dar o meu sincero agradecimento aos funcionários da Assembleia Municipal, ao Luís, à Manuela, a todos eles que de facto conduziram com profissionalismo todas as sessões, todas as reuniões da Assembleia Municipal. Queria dar uma palavra muito especial a todos os membros desta Assembleia Municipal, a todos os líderes da Assembleia Municipal, ao Daniel Sampaio, ao Paulo Costa, ao Paulo Pinto, ao Armindo Gomes, toda a colaboração que nos foi dada durante este mandato. Eu entendo a Assembleia Municipal como a casa da democracia a nível autárquico. É aqui que se discutem ideias, convicções, as discussões, por vezes, ultrapassam a força das ideias, mas estou convencido que todos nós, quando pugnamos pelas ideias, estamos convictos daquilo que dissemos. Saio daqui, e o Partido Social Democrata sai daqui, agradecido por todo o debate democrático que houve em relação às centenas ou milhares de propostas que esta Câmara Municipal submeteu à Assembleia e, essencialmente, grato ao PSD por o contributo que todos os grupos municipais deram à elaboração de um regimento que contribuiu, mais uma vez, para a extensão da democracia nesta casa, que é a casa da palavra e da democracia. Neste ponto particular, gostaria de frisar uma memória. Não é deste mandato, é de há vários mandatos que nós impusemos, entre aspas, mas lutamos pela instituição da paridade na instituição e na intervenção de todos os grupos municipais. Quisemos fazê-lo em função daquilo que era o nosso entendimento da democracia representativa e naquilo que deveria ser a discussão dos sãos valores democráticos. Nessa circunstância tivemos a participação de muitos e a ausência de alguns, mas todos contribuímos para que esta casa, para a Assembleia, fosse melhor agora do que era há 4 anos e que fosse melhor ainda do que era há 20 ou 30 ou 40 anos. Quero agradecer a todos do meu coração e o Grupo Municipal do PSD quer, neste momento que é solene, dizer a todos que vos augura as melhores felicidades, que prevê que Famalicão vai evoluir como sempre tem evoluído e que nós todos, cada um dos seus deputados municipais, cada um dos seus presidentes de junta, cada um de nós,
cada um dos membros do Executivo Municipal, e aqui quero fazer uma referência especial ao presidente deste Executivo cessante, ao Dr. Paulo Cunha, que nunca nos abandonou, nunca deixou de responder a qualquer questão, que esteve sempre presente neste debate de ideias. É isso que importa, e o PSD, como Partido Democrático, é isto que gosta. Eu acho que ficamos todos a ganhar com o fim deste mandato. Ficamos mais ricos, mais democratas, mais esclarecidos. Daquilo que o PSD pode ter feito a menos, promete que no próximo mandato fará mais. Mas o seu interesse e a convicção por um melhor futuro de Famalicão é sempre pleno. Queria agora fazer um pequeno atropelo ao nosso regimento. E queria falar em nome próprio. Eu sou deputado desta Assembleia, sou membro desta Casa há mais de 30 anos. Deixei aqui amizades fortes, criei alguns litígios também fortes, pedi desculpa quando foi pedido desculpa, aceitei desculpas quando eram de desaceitar. Mas em todos vós eu reconheci uma coisa, a convicção que estavam a fazer o melhor por Famalicão. Criei muitas amizades. Não tenho motivo para deixar rancor a ninguém. E é com saudade que eu vos digo que nunca mais pertencerei a esta casa. Não fisicamente, mas certamente estarei sempre presente do coração, porque isso Famalicão obriga. Obrigado a todos. Obrigado, Sr. Deputado Oliveira, sendo que o nunca mais, por vezes, nos surpreende no nosso percurso. O segundo secretário da mesa, o Sr. Dr. Rui, tinha pedido para também, despedindo-se, dar uma palavra, e não me tendo sido pedida, eu vou fechar dando a palavra ao Dr. Paulo Cunha, que, sendo o mandato, porventura, nos quererá dizer qualquer coisa, digo eu, se assim o entender. Aliás, como tem sido ao longo das sessões, para usar a palavra, querendo. Sr. Dr. Rui, que sei que quer, faça o favor. Muito boa noite, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, na sua pessoa. Cumprimento todos os senhores deputados, Sr. Presidente de Junta, senhores Presidentes de Junta, funcionários da Assembleia, técnicos, todos. Foi com muito gosto que trabalhei nestes últimos 21 anos com vocês, nomeadamente e especialmente com o Dr. Nuno Melo, que depositou em mim a sua confiança. Agradeço também e o gosto que tive em participar também com a Câmara Municipal, com o Sr. Presidente, a quem auguro tudo de bom, bem como a todos os senhores deputados e deputadas, Sr. Presidente de Junta e senhores Presidentes de Junta. Tudo de bom para todos, foi um gosto, um abraço enorme. Até à próxima. Obrigado, Sr. Rui. Dr. Paulo Cunha, não sei se pretende usar a palavra. Sim, Sr. Presidente, aproveitando a sua condescendência, que agradeço, quero desde logo deixar, do ponto de vista institucional, uma palavra de apreço pela forma como o Sr. Presidente da Assembleia Municipal e a mesa que também presido sempre se relacionaram com a Câmara Municipal, permitindo que esta pessoa jurídica, que é o município, tivesse os seus dois órgãos, quer a Câmara Municipal, quer a Assembleia Municipal, sempre em estreita colaboração e num contexto de uma verdadeira cumplicidade de que muito beneficiou o território. Aprecio a forma como o Dr. Nuno Melo exerce o mandato de Presidente da Assembleia Municipal, que aliás se pode constatar e comprovar pela forma como também dirige estas reuniões. Eu digo também porque a mesa e o Sr. Presidente não esgota as suas funções com as reuniões que se fazem esporadicamente ao longo de cada um dos anos e de cada um dos mandatos, vai muito mais longe, em múltiplas circunstâncias, sempre senti, enquanto Presidente de Câmara, em relação ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, e repito, à mesa que também presido, uma colaboração muito franca, muito genuína, e um sentido de servir o nosso Conselho e de ajudar a que fôssemos como acho que temos sido bem-sucedidos.
Também quero deixar uma palavra aos eleitos, onde aqui incluo as senhoras e os senhores presidentes de junta. Quero dizer-vos que tenho o máximo respeito por este órgão, não tivesse sido eu como fui, e entre 2002 e 2005, deputado eleito da Assembleia Municipal, e esse percurso de 4 anos enquanto autarca numa Assembleia Municipal foi um processo de aprendizagem para mim, desde logo, no que ao funcionamento deste órgão diz respeito e no quanto é necessário uma Câmara Municipal colaborante, não só nas respostas às perguntas, mas em muitas outras dimensões, para que o trabalho dos eleitos fosse bem sucedido. O que se viu a nível infraestrutural, como o Sr. Presidente da Assembleia já o referiu, mas também nas condições logísticas, recursos humanos e outras, para que nunca faltasse tudo quanto é necessário para que este órgão cumprisse cabalmente a sua função fiscalizadora da Câmara Municipal. E estou certo que da parte da Câmara Municipal e da minha parte, fiquem seguros disso, tudo foi feito para que esse vosso escrutínio fosse o mais profundo, o mais assertivo, o mais rigoroso possível. Quero dizer-vos que cessarei as minhas funções em breve, não é por este meio que me despedirei dos famalicenses, mas em relação a todas e a todos que integram este órgão, quero aproveitar a circunstância para dizer obrigado pela forma como me apoiaram, obrigado pela forma como me criticaram, obrigado pela forma como, em qualquer uma das circunstâncias, contribuíram para que eu pudesse ser o melhor Presidente de Câmara possível. E tanto são importantes, tanto fazem falta os aplausos como os assobios, os apoios como as contestações, ou as críticas, como quiserem. Sabendo que em algumas circunstâncias uns e outros podem ter sido desmedidos, e tanto são ao ponto onde podem ser desmedidos as críticas como os aplausos, mas para mim ficou sempre a essência. Sempre procurei ser educado nas reações, ser comedido também nessas reações e, acima de tudo, perceber o âmago da questão. Mesmo quando a forma usada para a crítica não me parecia a mais adequada, procurei não me deixar influenciar pela forma e a ter mais substância. E quanto à substância, repito, fico grato por todos os contributos, por todas as participações e a todos desejo as maiores felicidades. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Dr. Paulo Cunha, estimado Presidente de Câmara, a quem desejo das maiores venturas no seu futuro, tenho certeza será grande. E agora, Srs. Deputados, membros da Assembleia Municipal, todos, como forma de despedida e inovando nesta nossa virtual estratégia de debate, eu pedia que ligassem os microfones e que em conjunto pudéssemos dar um aplauso à democracia e ao nosso Conselho. Se lhes parecer bem. Muita sorte. Até o dia 26 estão encerrados os trabalhos. Muito obrigado a todos. Doutor Nuno Melo, tem que aprovar em minuta. Tem que aprovar em minuta. Não vou embora, por favor. Vamos aprovar em minuta as deliberações hoje tomadas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Terminamos em beleza. Forte abraço. Boa noite a todos. Boa noite.